Estamos ao vivo, boa noite. Boa noite, hoje estou aqui de volta para nossa live, as nossas lives, nossos encontros semanais. Então bora ver quem é que vai aparecer aqui com a gente hoje. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre uma parte de legislação, de terapia intensiva e também alguns aspectos aí relacionados ao atendimento na unidade de terapia intensiva. Será que vai aparecer alguém aqui com a gente para que a gente possa começar a nossa live, nosso assunto de hoje? Então, desde já, dou meus boa noite aí, boa noite a todos. Sejam bem-vindos, quem aparecer agora, quem aparecer depois, quem estiver vendo essa live em outro momento, porque ela vai ficar gravada no IGTV, tá bom? Então, desde já, agradeço aí a participação de todos. Se tiverem alguma dúvida, alguma coisa, algum comentário, alguma interação, coloquem aqui. Oi, Thaís, boa noite. Coloquem aqui embaixo, tá? Nos comentários, coloquem aí os comentários que a gente vai fazer o possível para responder, tá bom? E também os recados, os avisos aí. Se você ainda não participa do meu canal do Telegram, então vai lá no link que tá na bio, tem a foto do Fisioterapia Prática na UTI. Logo abaixo tem um link, naquele link ali você tem para você se inscrever no canal do Telegram, no canal do YouTube e também assistir umas aulas gratuitas que eu fiz há um tempo atrás e que muitas pessoas gostaram dessa aula, então eu disponibilizei elas gratuitamente para você assistir ali como é o atendimento, o básico ali do atendimento fisioterapêutico na UTI, tá bom? Quero também falar, então o canal do Telegram, YouTube, Facebook também, tem a página do Facebook, curte lá. Se você tem algum amigo, algum colega que você acha que esse material também vai ajudar essa nossa conversa, esse conteúdo, então vai lá, compartilha também os vídeos, compartilha as publicações, certinho? Deixa eu ver o que mais, tem mais algum aviso? Acho que somente YouTube, Face, Telegram, e também hoje nós vamos falar sobre a resolução 402, tá? De 3 de agosto de 2011, que é a resolução que disciplina a profissão ali, a especialidade fisioterapia em terapia intensiva. Então hoje eu vou ler e nós vamos aqui discutir também, porque eu acho fundamental o fisioterapeuta que trabalha na UTI saber o que disciplina, o que ele faz, qual é a sua competência. E no final disso tudo, quando a gente terminar a discussão, eu vou deixar aí um questionamento no ar para saber quem aí faz tudo isso que está dizendo aqui, ou próximo, o que está dizendo aqui essa resolução. Será que você já leu essa resolução? Será que você entendeu essa resolução? Será que você aplica? Será que você pratica essa resolução 402? A gente não vai ler ela integralmente, eu vou pegar ali principalmente os artigos 3 e artigo 4, que são ali fundamentais para o nosso atendimento, tá bom? Então, vamos começar. Eu vou desativar os comentários, tá bom? E no final, se tiver alguma dúvida, coloca nessa caixinha com interrogação. No final eu ativo os comentários de volta para a gente discutir, certinho? Então, desativando aqui os comentários para a gente começar com a nossa live de hoje, falando sobre as competências e habilidades do fisioterapeuta em terapia intensiva. Então, é uma live hoje que eu considero muito importante para você aí que trabalha na UTI ou que quer trabalhar na UTI, tá bom? Então, vamos lá, é a resolução 402, tá? Então, ela disciplina a especialidade profissional, fisioterapia em terapia intensiva e dá outras providências. Como eu falei, a gente vai se dirigir lá para o artigo 3º, tá? Então, o artigo 1º, ele fala que é reconhecer e disciplinar a atividade do fisioterapeuta no exercício da especialidade profissional em fisioterapia em terapia intensiva.
O artigo 3º, ele fala: para o exercício da especialidade profissional de fisioterapia em terapia intensiva, é necessário o domínio das seguintes grandes áreas. Então, para que a gente exerça essa atividade, é necessário que a gente domine algumas áreas. E aí vamos lá. Primeiro, realizar consulta fisioterapêutica, anamnese, solicitar e realizar interconsultas e encaminhamento. 2. Realizar avaliação física e cinésio funcional específica do paciente crítico ou potencialmente crítico. Isso aí eu chamo um pouquinho da atenção, essa parte de consulta e anamnese a gente faz, né? Mas essa parte de realizar avaliação cinésio funcional e física específica do paciente crítico é que eu noto muita dificuldade, né? O fisioterapeuta em terapia intensiva, ele tem essa dificuldade de realizar a avaliação do paciente crítico, do paciente que está ali em ventilação mecânica, do paciente que está restrito ao leito. Por quê? Porque a gente vai ver depois, né, quais são as áreas de conhecimento que o fisioterapeuta intensivista, o fisioterapeuta que trabalha na UTI, ele precisa ter o domínio. Então, eu percebo ainda muita dificuldade nessa avaliação, né? Porque realmente ela não é uma avaliação igual a uma avaliação de ambulatório, né? Ela não é ela se compara um pouco a uma avaliação de enfermaria, porém, não tem a parte de ventilação mecânica, né? Tem algumas unidades intermediárias, enfermarias ali, que podem ter um ou outro paciente em ventilação mecânica, mas não são pacientes graves. Então, a gravidade, a condição clínica do paciente faz esse fisioterapeuta ter dúvida quanto a essa avaliação específica, tá bom? Então, não quero salientar, não é qualquer avaliação, tá? Eu bato muito nessa tecla, eu sou defensora da avaliação. Então, não é qualquer avaliação, é uma avaliação específica para o paciente crítico. 3. Realizar avaliação e monitorização da via aérea natural e artificial do paciente crítico ou potencialmente crítico. Então, tem que saber avaliar a via aérea natural e artificial. Às vezes, a gente chega beira-leito e tem físio que olha e não sabe se o paciente está em ventilação mecânica, se é VNI ou se é macro. E quando está em macro, não sabe qual é aquele dispositivo, se é macro, se é catéter, o que é. Então, o fisioterapeuta, ele precisa saber avaliar, né, o seu paciente. O que eu costumo perguntar, o seu paciente, ele está em ventilação espontânea ou ele está em ventilação mecânica? Ah, meu paciente está em ventilação espontânea, certo. Seu paciente está em ar ambiente ou seu paciente está com oxigenoterapia, com suporte de O2? Ah, está com suporte de O2. Qual é o dispositivo que está sendo ofertado? Ah, o dispositivo é uma macronebulização, ok. Qual é o fluxo de oxigênio que está sendo administrado? Ah, está 10 litros por minuto. Qual é a saturação que o seu paciente está apresentando? Ah, ele está saturando 100%. Então, ele precisa desse oxigênio todo? Não precisa. Então, a gente começa a reduzir. E, assim, o fisioterapeuta, ele precisa avaliar e monitorizar essa via aérea, seja ela natural ou seja em ventilação mecânica. Seu paciente está em ventilação mecânica? Tá. Ele está entubado, né? Então, ventilação mecânica. Invasiva ou não invasiva? Invasiva, tá bom. É um tubo ou é uma traqueostomia? Ah, ele está com um tubo orotraqueal. Qual é o diâmetro desse tubo? Qual é a marcação que está nesse tubo? Quando que ele foi entubado? Quanto tempo de intubação ele tem? Esse tubo está bem posicionado? O cuff está bem insuflado? Não tem vazamentos? Como é que está a monitorização da ventilação mecânica? Ele está sincrônico? Ele está assincrônico? Como que está? Então, o fisioterapeuta que trabalha em terapia intensiva, ele precisa saber esses aspectos também, tá? Então, por isso que a gente vai passar cada um aqui. Vamos lá. 4. Solicitar, aplicar e interpretar escalas, questionários e testes funcionais. Outro calcanhar de Aquiles que eu observo muito de alguns fisioterapeutas, né? Que querem trabalhar na UTI ou que trabalham na UTI. Não conhecem as escalas, não conhecem os testes, não conhecem os questionários. O que eu costumo falar, o que não é mensurado, não é gerenciado. Se você não quantifica
a sua avaliação, como é que você vai gerar dados? Como é que você vai saber que o seu paciente está melhorando, né? Então, assim, o que eu vejo muito é, eu vou avaliar a dor do meu paciente, por exemplo. Então, eu avaliei lá, seu fulano, você tá com dor? Tô com dor. Tô com dor no peito. Ah, tá bom, seu fulano relatou dor no peito, tá bom. Quando chegou no outro dia, seu fulano, você tá com dor? Tô com dor no peito, tá bom. Aí, quando vem me passar, o seu fulano relatou dor no peito, tá bom. E ontem? Ontem também. E quanto que era ontem? A dor de hoje é menor ou é maior que a dor de ontem? Não sei. Por que não sabe? Porque não quantificou. Por que não quantificou? Porque não utilizou escalas, porque ficou naquela subjetividade. Enquanto você está naquela subjetividade, você não gera dados. Se você não gera dados, como é que você vai saber que a sua conduta está sendo bem realizada? Mesma coisa, força. Vou medir, vou avaliar o MRC do meu paciente sempre que possível, porque eu vou saber se a minha estratégia está funcionando. Então, eu preciso de dados sólidos, de números, eu preciso quantificar. E para isso, para quantificar esses dados da avaliação, eu preciso aplicar testes, questionários e escalas. Além de tudo isso, eu preciso conhecê-los e saber quando aplicar em cada tipo de paciente. Outra dúvida também muito comum. Cíntia, eu tenho escala de Glasgow e tenho escala de Hayes, de Hansen. Quando que eu uso? Tem gente que faz as duas. Não é para fazer as duas, né? Então, tem determinado momento que eu vou utilizar uma, determinado momento que eu vou utilizar outra. Dependendo da pontuação da escala de Hayes, por exemplo, eu vou utilizar uma outra escala para avaliar o delírio do meu paciente. Se meu paciente não tiver delírio, eu vou avaliar a cooperação do meu paciente. Tudo isso eu vou quantificar e eu vou saber depois se meu paciente está de fato melhorando, né? Está progredindo ou a minha terapêutica não está sendo efetiva, ou a terapêutica da equipe, né, não está sendo efetiva, tá bom? Que mais que a gente tem aqui? Solicitar. Já falei. Solicitar, realizar e interpretar exames complementares como espirometria e outras provas de função pulmonar, eletromiografia de superfície e outros. Mas o que eu chamo a atenção aqui é para a interpretação de exames complementares. Outra dificuldade, tem muita dificuldade, né? Isso aqui eu estava lendo, eu já havia lido, mas agora lendo com esse olhar de que será que estamos fazendo, né? Será que o fisioterapeuta de fato está aplicando tudo isso aqui? Eu não tinha lido com esse olhar, e sim com um olhar apenas de leitura para conhecimento. Mas tendo esse olhar com todo mundo que já passou, todos os alunos, diversos alunos que já passaram comigo, eu agora lendo com esse olhar, eu pude observar muitas falhas, né? E essa é a ideia dessa live aqui, comentar o que está dizendo nessa resolução e trazer essas principais falhas, tá bom? E depois a gente discute alguns pontos de melhoria. Exames complementares. Então, exames complementares eu tenho ali hemograma, né? Eu tenho a parte da bioquímica, né? Dos eletrólitos, eu tenho gasometria arterial, eu tenho raio-x de tórax, tomografia de tórax, tomografia de crânio, raio-x de outras partes do corpo, se necessário. Eu tenho vários outros exames complementares, né? Às vezes um aspirado traqueal, uma urinocultura, uma hemocultura, né? Se é um paciente que está evoluindo com sepse, ele vai impactar no nosso atendimento, então a gente precisa avaliar esse paciente também dessa maneira. Então, é necessário que o fisioterapeuta conheça esses exames e, além de conhecer, ele saiba interpretar. Então, para você saber interpretar, você precisa saber os valores normais, você precisa saber qual é o valor normal de hemoglobina, qual é o valor normal de leucócitos, né, de hematócrito, de leucócitos, de plaquetas, qual é o valor normal ali de sódio, potássio, cálcio, ureia, creatinina, qual é o valor normal. Então, você precisa saber o valor normal para saber o que está alterado e depois você saber, né, o que isso vai impactar no seu atendimento. Então, o que eu costumo observar? Eu sei os valores normais, eu sei que está alterado, mas eu não sei a importância disso para o meu atendimento. O que isso vai impactar no meu atendimento? O que isso vai impactar na evolução do meu paciente? Então, não tem essa consciência ainda, tá bom?
determinar o diagnóstico e o prognóstico fisioterapêutico. Outra dúvida muito comum, né? O fisioterapeuta, ele costuma fazer um diagnóstico clínico e não um diagnóstico cinesiológico funcional, né? Um diagnóstico cinésio funcional. Muito difícil. Eu acho que eu ainda não vi, né, alguém que já passou aqui comigo, né, de alunos, me falar um diagnóstico, saber fazer. Mas isso eu ocupo muito também a parte da grade curricular, né? Pelo menos eu, na época da faculdade, eu não tive essa abordagem, né? E acredito que os alunos atuais também não têm essa abordagem de como elaborar o diagnóstico. É difícil elaborar um diagnóstico em pacientes que não estão na UTI. Imagine na UTI, em que é um paciente que ele tem disfunções sistêmicas, né? Então eu tenho várias disfunções. Então não é só osteomioarticular, não é só neurológica, não é só cardiológica, não é só pneumo, não é só, é vários, é gastrointestinal, é renal e urinário, são vários aspectos, vários tipos de disfunção. E isso a gente ainda é deficiente. E o que eu quero dizer para você que se você não sabe elaborar um diagnóstico cinesiológico funcional, né, cinésio funcional do seu paciente, você não sabe tratar ele adequadamente. Se você não sabe fazer o diagnóstico, você não sabe elaborar um plano de tratamento individualizado. Sabe por que eu digo isso? Porque quando você faz o diagnóstico, você identifica as principais disfunções e limitações que seu paciente vai apresentar. E o seu plano de tratamento, ele é feito em cima dessas disfunções, em cima dessas limitações. O seu objetivo e a sua meta, a partir do momento que você identificou, o meu paciente, ele é um paciente que ele tem fraqueza, né? O nível funcional, a capacidade funcional dele é muito baixa. E aí você o quê? Você vai traçar metas. Opa, daqui um exemplo. Meta, quando a gente fala de meta, a gente está colocando um tempo, né? Eu quero que o meu paciente faça sedestação beira-leito. Comecei ele na segunda-feira, eu quero que sexta-feira ele faça a sedestação beira-leito sem apoio, ok? E aí o que você vai fazer para que esse paciente, para você atingir essa meta? Eu sei que o MRC dele ali está menos 36. Então eu preciso deixar esse MRC ali pelo menos em torno de 48. Eu preciso trabalhar equilíbrio de tronco. Eu preciso trabalhar com ele, né? Já falei fortalecimento, equilíbrio. Eu preciso trabalhar com ele condicionamento cardiorrespiratório. E aí você vai montar suas estratégias, sabendo qual é a estratégia que você quer. Se é fortalecimento, condicionamento, flexibilidade, né, resistência, dependendo da estratégia que você quer, você vai montar o seu plano de tratamento e você vai prescrever os seus exercícios ou aplicar um protocolo de mobilização precoce. Então, fisioterapeuta, eu vejo muita dificuldade de elaborar o diagnóstico, tá bom? Vamos continuar aqui. Outra coisa também, planejar e executar medidas de prevenção. Medidas de prevenção, redução de risco e descondicionamento cardiorrespiratório do paciente crítico. Então, a gente sabe que tem pacientes, às vezes, que eu não consigo mexer. O paciente ele não tem estabilidade clínica, mas eu posso minimizar riscos, eu posso minimizar aqui o descondicionamento cardiorrespiratório desse imobilismo, eu posso otimizar ali a função respiratória se é um paciente de ventilação mecânica, eu posso adotar determinados posicionamentos funcionais que vão ajudar esse paciente. Então, tudo isso eu posso utilizar com o meu paciente. Então, num paciente não dá para ser atendido. Vamos ver o que a gente pode fazer, porque a gente sabe que a gente precisa reduzir risco, ter medidas de prevenção e também atuar em cima daquele descondicionamento. Prescrever e executar a terapêutica cardiorrespiratória e neuromusculoesquelética. Como eu já falei, prescrição, a gente não sabe prescrever, a gente não prescreve, né? Quando a gente fala de prescrição de exercício físico, a gente está falando de variáveis do exercício, né? Então, você precisa saber quais são as variáveis dos exercícios. Para a gente prescrever, a gente precisa prescrever a duração, a frequência, a intensidade, o tipo de exercício, e a gente não faz isso.
né? Frequência, quantas vezes na semana eu vou fazer esse treino de fortalecimento, ou vou fazer esse treino de equilíbrio, esse treino de deambulação, depende da minha estratégia. Quantas vezes na semana, quanto tempo vai durar? Vai ser 30 minutos, 40 minutos, 60 minutos? Qual é a intensidade? O que vai guiar a intensidade? Frequência cardíaca máxima ali? O que vai guiar? Eu preciso estabelecer essas variáveis, e aí sim eu vou prescrever de acordo com o que eu quero para o meu paciente, de acordo com o objetivo que eu tracei para aquele meu paciente. E o maior objetivo do fisioterapeuta na UTI é o quê? Estabelecer a independência funcional do meu paciente. Esse paciente é um paciente que ele está restrito ao leito, ele está dependente ali do leito. Tem alguém que faz as suas atividades de vida diária e as suas atividades de autocuidado. E tem alguém ali, um ventilador, um aparelho que está fazendo a ventilação por ele. Então é um paciente completamente dependente. E a gente vai precisar, passo a passo, nível a nível, evoluir para essa independência do paciente. Ok? Próximo. Prescrever, confeccionar e gerenciar órteses e também próteses, além de tecnologia assistiva. Isso aí a gente também precisa para os posicionamentos, ainda mais pacientes ali, né? Se a gente tem uma UTI neurológica, né? Então a gente precisa, né? Às vezes a gente tem órteses para fazer aquele posicionamento adequado no paciente. Quantas vezes, né? Eu já cheguei no leito lá do paciente, vi paciente com bolinha, apertando a bolinha ali, já vi aquele anelzinho feito com atadura, colocando aqui na cabeça do paciente. Então, assim, nada disso, né? Usar realmente as órteses, usar realmente os coxins, usar a tecnologia assistiva para promoção, né, da saúde, né, como um recurso a mais para esse paciente, tá bom? Outra coisa, olha só, realizar... Não, pulei aqui, cadê? Nossa, passei muito, calma. Prescrever... Cadê? Me perdi. Ah, tá, órtese. Aplicar métodos, técnicas e recursos de expansão pulmonar, remoção de secreção, fortalecimento muscular, recondicionamento cardiorrespiratório e suporte ventilatório do paciente crítico e potencialmente crítico. Então, o que eu vejo muito? Conhece algumas técnicas, né? O fisioterapeuta, ele conhece algumas técnicas, mas não sabe fazer na prática. Ou então não conhece as técnicas, ou então não conhece todas as técnicas, ou então tem medo de executar. Tem algumas técnicas que são realizadas com ventilador mecânico e aí nunca fez porque tem medo, né? Sei lá, às vezes o recrutamento alveolar. Tem muito fisioterapeuta que não faz recrutamento alveolar porque tem medo, né? Então, assim, ainda não sente segurança. Por quê? Porque não tem a prática, né? Não tem a prática ali, um passo a passo, direitinho, explicando, olha, agora você faz isso, depois você vai fazer isso, depois você vai fazer isso. Então, ainda não tem aquela segurança e aí tem medo. Ou então, utiliza, né? Eu tenho um paciente que ele tá lá, né, ausculta com roncos, é uma paciente secretiva, aí vai lá, utiliza vibrocompressão, direcionamento de fluxo, compressão, usa tudo que é de manobra que conhece, Aí eu pergunto, o que vale mais a pena? Você fazer uma técnica em que você tem um resultado eficaz, ou você vai fazer um monte de coisa que você tá gastando seu tempo, poderia estar fazendo outra técnica, né, seja para a parte da funcionalidade do seu paciente. Então, às vezes eu ouço muito falar, aquele fisioterapeuta, ele é muito, né, ele é top, ele pega o paciente, só falta virar o paciente de cabeça para baixo, ele faz um monte de coisa com o paciente. Mas espera lá, o que é esse monte de coisa? Será que esse monte de coisa realmente é preciso? Porque o que a gente precisa fazer? Pensar sempre, minimizar os riscos, pensar nos benefícios. O fisioterapeuta, ele deve saber escolher, dentre todas essas técnicas e recursos, qual é a que eu tenho melhor benefício, qual é a que vai ter menos riscos e mais benefícios para o meu paciente, e qual é que vai atingir o resultado que eu quero. Então, o fisioterapeuta, ele precisa conhecer quais são as técnicas disponíveis para paciente em ventilação espontânea. Eu posso fazer tudo isso daqui. Para paciente em ventilação mecânica, eu posso fazer tudo isso daqui. Para paciente que eu preciso fazer ali exercícios de expansão, por exemplo, faço isso daqui. Exercício para remoção de secreção, eu tenho esse leque de recursos. Então, conhecer,
saber quando aplicar e como aplicar essas técnicas, tá? Isso tá aqui na nossa resolução. Se você não tá fazendo isso, você não está seguindo ali, aí a gente entra na parte do código de ética, né? De ética, de você seguir o que realmente é para você fazer dentro do seu ambiente de trabalho, tá bom? Continuando aqui. O que mais que a gente tem? Além dos recursos, utilizar recursos de ação isolada, né? De agente cinésio mecanoterapêutico, termoterapêutico, crioterapêutico, hidroterapêutico, fototerapêutico, eletroterapêutico. Então a gente vê muito hoje a utilização de eletroestimulação, né? Na UTI, utiliza-se, pode utilizar os outros, como ele fala aqui, outros agentes, né? Outros agentes para estimulação. Então, pode-se utilizar crioterapia, pode-se utilizar, a gente utiliza muito, né? Que tem muito embasamento científico a eletroestimulação, né? Para trabalhar com esses pacientes. Então, isso aí a gente tem um embasamento científico bem forte, tá bom? Aplicar medidas de controle hospitalar, realizar o posicionamento no leito, olha só, isso eu bato muito. Chegou para atender o paciente, por que você vai atender o seu paciente com a cabeceira baixa lá, deitadão? Por quê? Por quê? Né? Não, eleva essa cabeceira, faz sedestação, tira esse paciente do leito, coloca ele na poltrona, põe esse paciente para andar, tá? Então, fazer posicionamentos e estimular, planejar e executar estratégias de adaptação, readaptação, orientação e capacitação dos pacientes, visando a maior funcionalidade. É o que eu sempre falo. Quando você for trabalhar com seu paciente, você sempre vai trabalhar com ele na sua melhor funcionalidade. Qual é a maior funcionalidade que ele tem? Ele consegue fazer exercício ativo assistido e ele consegue sentar beira-leito. Ótimo, é assim que você vai trabalhar com ele, tá bom? O que mais? Avaliar e monitorizar os parâmetros cardiorrespiratórios. Avaliar a instituição de suporte de ventilação não invasiva, gerenciar a ventilação espontânea invasiva e não invasiva. Então, a gente precisa saber avaliar, aquele paciente tem indicação de VNI ou não tem indicação? Esse paciente, se tem indicação de VNI, fiz VNI com ele, esse paciente ele respondeu a essa VNI ou não respondeu? Então, a gente vai precisar também saber avaliar esses critérios, tá bom? Avaliar a condição de saúde do paciente crítico. Quando a gente fala essa condição de saúde, avaliar toda aquela questão da estabilidade clínica, né? Os exames laboratoriais nos trazem isso, né? Aquele balanço hídrico que a gente avalia, a hipótese diagnóstica, os outros exames ali, hemograma, tudo ali a gente vai ver, gasometria arterial, isso tudo vai trazer pra gente como que tá a condição clínica, a condição de saúde desse paciente. Realizar o desmame e extubação do paciente em ventilação mecânica. Tem fisioterapeuta que não sabe quando chegou a hora de fazer o desmame. Cíntia, não sei quando está na hora de passar esse meu paciente para uma modalidade assistida ou quando chegou a hora de passar esse paciente para o tubo T. Me perguntam muito isso, tá bom? Então, o fisioterapeuta ele deve saber realizar desmame e a extubação do paciente. Manter a funcionalidade e gerenciamento da via aérea natural e artificial, eu já comentei sobre isso, né? Avaliar e realizar a titulação de oxigenoterapia e inaloterapia. Falei também no começo sobre oxigenoterapia, né? Você também consegue avaliar a ausculta pulmonar. Esse paciente ele está apresentando sibilos expiratórios, esse paciente ele está fazendo um broncoespasmo. Posso ver lá na terapia medicamentosa, na prescrição, esse paciente ele tem, né, está fazendo uso de broncodilatador, conversa com a equipe médica, relata o caso, verifica o que está acontecendo para esse paciente ter essa hiperreatividade brônquica e conversa sobre a melhor terapia inalatória disponível na sua instituição para que o seu paciente, para que seja utilizado no seu paciente a melhor terapia, tá bom? Então, sempre também trazendo atualizações, olha, esse aqui, ele é melhor do que esse, ó, saiu esse estudo aqui, e nesse estudo aqui tá dizendo que esse aqui é mais eficaz. Então, além da nossa educação continuada, porque o fisioterapeuta, ele tá sempre lendo artigos, né, o que está saindo, que a gente, na ciência, né, o que está sendo realizado, então, trazer para a equipe também, para que a equipe tenha esse conhecimento, tá? Determinar as condições de alta fisioterapêutica e prescrever a alta fisioterapêutica.
Quando, Cíntia, eu não vejo isso muito comum, né? Normalmente, a alta fisioterapêutica é quando o paciente vai de alta da UTI, né? Então, eu não costumo ver fisioterapeutas dando alta do paciente, né, na UTI. Mas por que não dá alta? Porque não traçou objetivo. Então, se eu tenho meu objetivo curto, médio e longo prazo e eu alcancei todos os meus objetivos com esse paciente, por que eu vou continuar fazendo? Tá, posso continuar fazendo por conta de uma prevenção? Sim, mas se o seu paciente já está bem orientado, se ele já tem uma independência funcional, que foi aquela que você teve como objetivo, e seu paciente, você prescreveu a alta, deixou essas orientações, e o seu paciente faz todas essas orientações e é um paciente ativo, por que não dar alta para esse paciente, tá bom? Às vezes o paciente fica lá na UTI só porque está guardando leito, né? Não necessariamente por conta da sua condição clínica. Registrar em prontuário a consulta, a avaliação, diagnóstico, tratamento, evolução, intercorrência, alta. Outra coisa, evolução. Vejo muita dificuldade na evolução, de você saber exatamente o que colocar. Ou coloca um livro inteiro, né, como eu vejo, ou então coloca 3 linhas de evolução. Então, não tem que ser nem muito, nem pouco, mas tem que ser o suficiente com as informações mais importantes do seu paciente ali, da sua avaliação, tá bom? Se teve intercorrências, se o paciente está em ventilação, se está em uso de droga vasoativa, se tem alteração significativa de exames laboratoriais, se tem alterações significativas ali de outros exames, se tem programação para exame, né? Então, tudo isso daí você vai colocar na sua evolução. E eu ainda percebo a dificuldade dessa evolução, principalmente na monitorização. Quando a gente tem um paciente em ventilação mecânica, lembro, é preciso fazer a evolução dos parâmetros ventilatórios. Você precisa monitorizar todos os dias, para que você veja, esse paciente está piorando, está melhorando, está aumentando, está diminuindo, o que está acontecendo com esses parâmetros? Que aí você tem o quê? Uma comparação. Ué, ontem essa PIP estava de 10, hoje essa PIP está de 16, o que aconteceu? E aí você começa a sua investigação e otimização também do suporte ventilatório, tá bom? Tem aqui também emitir laudo, pareceres e relatórios, realizar atividades de educação em todos os níveis de atenção à saúde, prevenção de riscos ambientais e ocupacionais. E é isso, esse é o artigo 3º. O artigo 4º, ele fala aqui, ó, o exercício profissional do fisioterapeuta intensivista é condicionado ao conhecimento e domínio das seguintes áreas e disciplinas. Então, vamos conhecer quais são as áreas e disciplinas que o fisioterapeuta intensivista precisa ter o domínio. Vamos lá. Anatomia geral dos órgãos e sistemas, e em especial do sistema cardiorrespiratório. Então, trata de estudar a anatomia, tá bom? Anatomia dos órgãos, anatomia cardiorrespiratória, mas o ideal é que você saiba a anatomia ali de cabo a rabo, porque quando você sabe a anatomia, você sabe exatamente as estruturas, o que pode estar acontecendo, tá bom? Depois a gente vai chegar que aqui também tem fisiopatologia. Biomecânica, fisiologia geral e do exercício, fisiopatologia, semiologia, instrumentos de medida e avaliação relacionados ao paciente crítico ou potencialmente crítico, estimulação precoce do paciente crítico, suporte básico de vida, aspectos gerais e tecnológicos da terapia intensiva, identificação e manejo de situações complexas e críticas. Olha isso aqui. Identificação e manejo de situações complexas e críticas. Vamos trazer um exemplo aqui. O que seria um exemplo desse? De uma situação complexa, né? De manejo ali crítico. Uma intubação, uma parada cardiorrespiratória, né? Então, isso é o que? O fisioterapeuta, ele identificar, né? Ó, o paciente se estubou, uma estubação acidental, já pensou? E aí, você identificou, mas você precisa saber manejar. O que você vai fazer? Que a primeira coisa que você vai fazer, o que é? O fisioterapeuta, ele precisa estar preparado para identificar e saber como agir nessas situações. Aqui está dizendo, ó,
identificação e manejo de situações complexas e críticas. Farmacologia aplicada, eu preciso conhecer as medicações, eu preciso saber quais são elas, para que serve, né? Eu vou lá na prescrição médica do meu paciente e vou ver, ó, meu paciente está aqui com essas medicações. Se você, alguma delas ali, você olhou, você não conhece, pesquisa, vai lá, dá um Google lá, o que é, para que serve a dipirona, o que é a dipirona, o que é o Plasil, vai estar lá, pesquisa, tá? Então, saiba todas as medicações que seu paciente está utilizando e saiba para que serve cada uma delas, porque aí você vai saber o que está tratando. Se o seu paciente está usando antibiótico, você precisa saber reconhecer quais são os antibióticos que ele está utilizando, né? Porque você está ali, é um paciente que ele tem, digamos, um aspirado traqueal e veio lá uma bactéria, cresceu uma bactéria lá no aspirado traqueal dele. E aí? Então, ele está fazendo a terapia, né, medicamentosa. O medicamento está matando o micro-organismo. A gente sabe que, como ataque do sistema aquele micro-organismo, eu tenho a produção de secreção, a produção de muco. E aí eu tenho o ataque lá do micro-organismo, a produção de muco. O fisioterapeuta vem nessa remoção de secreção. A terapia medicamentosa vem para matar esse micro-organismo, né, para tratar essa infecção. E a gente vai trabalhar conjuntamente. Você pode observar, poxa, o paciente já está ali há tantos dias com aquele antibiótico, já está para terminar o tratamento e eu estou vendo que a secreção dele ainda está purulenta, está amarelada. Opa, o que está acontecendo? Será que seria ali nesse momento conversar com o médico e você falar para ele, olha, ajustar a dose, trocar antibiótico? Não sei, conversar com a equipe. O importante é você conhecer as medicações, tá bom? Monitorização aplicada ao paciente crítico, interpretação de exames complementares e específicos do paciente crítico, suporte ventilatório invasivo e não invasivo, técnicas e recursos de expansão pulmonar e remoção de secreção, treinamento muscular respiratório e recondicionamento físico-funcional, próteses, órteses, tecnologia assistiva específicos de terapia intensiva, humanização, ética e bioética. Então, olha só todas as áreas de conhecimento que a gente precisa ali dominar, né? Que a gente precisa conhecer. Então, quando eu falo que o atendimento do paciente crítico, a gente precisa ter uma visão sistêmica, é porque ele engloba muita coisa. Eu li aqui para você, então a gente viu as habilidades, o que o fisioterapeuta precisa saber e o que ele precisa dominar. E a gente discutiu aqui, inclusive, essa grande dificuldade, né? Então, assim, peço, coloca aqui no comentário, depois vai ficar gravado, coloca aqui, você faz tudo isso? Eu fiquei na dúvida. Eu tenho aí 10 anos, né, trabalhando na unidade de terapia intensiva e trabalhando com docência, seja de alunos de graduação, de pós-graduação, de residência, de curso de aprimoramento, e eu confesso para vocês que todas essas falhas que eu relatei aqui são bem comuns, tá? Em muitos fisioterapeutas. Já realizei treinamentos também para outros colegas em outras instituições e eu percebo essa mesma dificuldade. E foi pensando nisso que eu elaborei aqui, eu pensei, né, das nossas lives, né? Então, uns temas aí para as nossas lives, né? Eu tenho dado muito conteúdo, né? Ventilação, enfim, outras coisas. Mas eu pensei em tudo isso, como eu falei, eu li agora com esse olhar e eu pensei em fazer séries de lives falando sobre o atendimento nota 10, né? O que seria o atendimento, né? A partir de hoje, a gente já... Os conteúdos desse perfil vai ser relacionado a esse atendimento nota 10 com o objetivo de quê? De ajudar os fisioterapeutas que trabalham na UTI, que querem saber realizar um atendimento nota 10. Se tudo que eu falei aqui você faz, tudo que eu falei você faz, então o seu atendimento é nota 10. Mas se tem uma coisa ou outra que você identificou que eu falei aqui, que é uma dificuldade, que é um desafio para você, então eu sugiro
me acompanhar aqui nas lives, porque a partir de hoje as nossas lives vão ser voltadas para o atendimento nota 10. Cíntia, o que é o atendimento nota 10? É o fisioterapeuta que sabe aplicar as 3 bases fundamentais do atendimento fisioterapêutico, que é avaliação, diagnóstico e plano de tratamento. Mas é saber destroçar essas bases, é saber ali esmiuçar, pegar a avaliação e ver assim, o que eu vou avaliar? Eu vou saber avaliar a história, a hipótese diagnóstica, eu vou saber avaliar exames laboratoriais, gasometria, raio-x, tomografia, eu vou saber avaliar quando meu paciente precisa fazer VNI, quando precisa de suporte ventilatório invasivo, eu vou saber avaliar um desconforto respiratório, expansibilidade, a ausculta, avaliar a pupila, avaliar a função mental, eu vou saber destroçar a avaliação. Esse é o físio ali que tem um atendimento nota 10. Eu vou saber fazer um diagnóstico cinésio funcional. Eu vou saber exatamente identificar qual é a disfunção e melhor, falar como que é. Ah, meu paciente tem uma disfunção de transporte de oxigênio, de troca gasosa. Eu vou saber, né? O fisioterapeuta nota 10, ele sabe fazer um diagnóstico. E sabe também traçar um plano de tratamento. Sabe ter metas e objetivos e sabe quais são todos os recursos que ele vai ali ter em mãos e quando, como aplicar. Vai ser, sabe o que vai ser? Eu tava aqui pensando e assim, o fisioterapeuta nota 10 é aquele fisioterapeuta, ó, tô arrasando, eu sei tudo. Eu sei ventilação, eu sei monitorizar uma sincronia, eu sei corrigir a sincronia, eu sei ventilar o meu paciente nas diversas abordagens diferenciadas, seja DPOC, asma, SDRA, neurocrítico, eu sei ventilar o meu paciente, eu sei monitorizar. Esse é o fisioterapeuta com atendimento nota 10, tá bom? Fisioterapeuta com atendimento nota 0, é aquele fisioterapeuta, tô perdido, meu Deus, não sei o que fazer, por onde começar, eu não sei nada. Esse é o nota 0. E o nota 5 ali, que é o mediano, é que conhece algumas técnicas, algumas escalas, algumas coisas, mas não sabe por que está fazendo. O fisioterapeuta nota 10 é o fisioterapeuta consciente. Ele sabe exatamente por que ele está aplicando aquela técnica. Quando, porquê, e ele sabe. Ele vai desenvolver habilidades de raciocínio clínico, tomada de decisão, autonomia e segurança, e aí ninguém segura mais. Vai ser aquele fisioterapeuta referência na unidade de terapia intensiva que ele trabalha, tá bom? Então, a partir de hoje, a proposta é essa, atendimento nota 10, e nós vamos ver vários aspectos para deixar o seu atendimento nota 10. E se você ainda não trabalha na UTI, né, quer trabalhar na UTI, também fica aqui comigo, porque você já vai estar se preparando para o ambiente da UTI, você já vai conhecer e se familiarizar, tá bom? Eu peço, ó, se você gostou, coloca aqui no comentário. Eu quero saber, por favor, coloquem aqui no comentário, né, se vocês fazem tudo isso que está escrito, se vocês têm esse domínio, se vocês, qual é a dificuldade, qual é a maior dificuldade de vocês. Se tiverem sugestão também para as nossas lives a partir de agora, com esse tema do atendimento nota 10, coloca aqui que eu vou gostar muito de saber, tá bom? Compartilha aí quem você acha que vai gostar desse conteúdo. Deixa eu desativar aqui os comentários, ou ativar os comentários, então compartilha com quem você achar que isso vai ajudar, tá bom? Isso vai fazer o quê? O atendimento do fisioterapeuta melhorando, a gente vai ajudar a reconhecer a nossa profissão. E se a gente tem reconhecimento, a gente vai ter mais valorização e vamos ter as nossas conquistas. Fisioterapeuta em UTIs 24 horas, recursos, seja ali recursos humanos ou seja recursos de materiais, porque quando a gente prova ali, quando a gente mostra ali o que a gente faz e a evolução do nosso paciente, aí sim a gente consegue mostrar o que a gente faz, o nosso valor e consegue captar recursos, tá bom? Eu agradeço quem ficou comigo até agora, foi muito boa essa live, eu achei que foi muito esclarecedora, eu tava
tava muito a fim de fazer essa live, de conversar sobre isso aqui, porque é uma dificuldade que eu vejo muito em vários fisioterapeutas. E se você tem todas essas dificuldades ou alguma delas, fica aqui comigo nas nossas lives que a gente vai estraçalhar todas elas, tá bom? Então, um grande beijo, tchau, gente, até a próxima live, tá bom? Tchau, tchau. Boa noite.